Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV. O programa que semanalmente sempre traz para você aqui uma personalidade que está fazendo a diferença no mundo da cultura, do esporte, da política, do empreendedorismo, pessoas que estão fazendo a diferença dentro e fora da nossa comunidade. O programa de hoje está trazendo Juliana, que é uma empreendedora. Juliana vai falar um pouco sobre empreendedorismo, como que é ser uma empreendedora jovem, bonita, ligada à moda, ligada à roupa. Eu conheci uma loja da Juliana e fiquei encantado com as roupas, com o material afro e com o trabalho que ela está fazendo ali. Agora, antes disso, eu quero contar um pouco, eu quero que você conte um pouco a sua história, Juliana. Quem é a Juliana para a Juliana chegar ali naquela loja, uma loja fantástica que vocês precisam conhecer, ali próximo da Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ai, meu Deus do céu, como que a gente chegou ali? Foi, assim, muita luta, porque, na verdade, eu nunca trabalhei nada direcionado à moda. Trabalhei por 10 anos no ramo financeiro, como gerente de contas no banco. E aí, há um ano atrás, eu me deparei com uma situação bem peculiar, uma situação de doença de um filho meu. Foi diagnosticado com uma deficiência, e aí aquilo fez todo o meu norte, assim, se perder, porque até então eu tinha toda uma expectativa de continuar naquele ramo por muito tempo, de repente até me aposentar por ali, mas daí eu vi que aquilo já não era mais para mim, que eu estava gastando muita energia em algo e de repente talvez se eu tivesse mais conectada com a minha família, mais conectada com com as coisas que realmente importam, eu teria percebido antes essa deficiência do meu filho. Então, isso me fez rever assim alguns conceitos, algumas prioridades, e foi um momento que eu decidi que eu precisava de novos ares. Precisava sair daquele ambiente, precisava respirar novos ares. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu precisava descobrir outras coisas assim da minha vida. E comecei a correr atrás de tratamento, enfim, para o meu filho. E nisso eu me deparei também, no momento eu falo que é de ócio criativo, com essa questão de moda, porque eu sempre fui bastante conectada com a moda, sempre gostei muito de criar, de customizar, sempre procurava referências de marcas que trouxessem o negro como protagonista no momento de divulgar, no momento de colocar para a mídia. E aí eu comecei a notar um pouco, com um olhar mais crítico, o quanto falta de representatividade no mundo da moda das pessoas negras, sabe? Quanto a gente é obrigado a consumir de uma indústria que não nos representa, que não está preocupada em vender para a gente. E isso começou a me incomodar, até porque eu estava voltada até então para outras coisas, eu não conseguia perceber tanto assim essa falta, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. Minha família tem muita gente que trabalha no ramo de confecção, alguns costuram, outros cortam. E aí comecei a pesquisar, ir atrás. E de repente eu estava criando uma marca, de repente eu estava fazendo moda, fazendo roupa, criando, sempre buscando referências de fora do país, referências da cultura africana, mas também buscando referência de roupas mais contemporâneas. Então, buscava, poxa, eu quero um tecido africano, mas eu quero trazer uma roupa que seja contemporânea, que seja moderna ao mesmo tempo. Então, era bem louco isso, apesar de eu nunca ter estudado exatamente moda, e agora eu tenho esse intuito de estudar mais a fundo, até mesmo para poder trazer as coisas com bastante propriedade, mas foi bem bacana essa transição, assim, sabe? Eu ainda estou nela, na verdade. Então, assim, ainda não cheguei num nível que eu possa falar, poxa, eu faço moda. Eu tento fazer moda, eu vejo que as pessoas gostam e se identificam com o que eu faço, mas eu acho que muito mais com a proposta do trabalho do que em si com a peça de roupa. Eu acho que a peça de roupa, ela é a consequência. Na verdade, a proposta do que eu quero fazer, eu vejo como algo muito maior, assim, sabe? Nossa, a Juliana, estou até surpreso aqui com isso da nossa conversa, porque ela é muito jovem, né? Ela é bastante jovem. Eu fiquei até curioso, falei, eu preciso perguntar, né? Porque como a gente engana muito, Engana, mas você tem uma história uma história bastante longa, essa questão que você falou do filho, e isso é muito importante, muitas vezes a vida nos leva a tomar determinadas decisões.
que são muito mais por problemas e coisas que acontecem na nossa vida que faz com que a gente reflita, né? E você fala muito sobre isso. É muito diferente porque normalmente às vezes a gente pega aqui, eu tenho entrevistados com muita frequência empreendedores que às vezes por conta saiu do trabalho, até por conta do desemprego, ou muitas vezes também por conta de uma ação que ela passa a ser secundária e depois passa a ser a primeira ação e tal. Agora, a sua não, é a primeira vez que eu vejo alguém que fala assim, não, nós negros, normalmente a gente vê isso dos brancos, né? Olha, teve um fato que me fez mudar a vida, né? Porque para o branco é muito fácil fazer isso no Brasil, né? Mas para nós negros é muito mais complicado, é muito mais difícil. Normalmente nós vamos muito mais pela questão econômica. Da necessidade, né? Mas que missão maior, eu já até vou mudar um pouco, você tirou de tudo isso, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a vida nos dá algumas lições que você diz assim, olha, eu acho que eu aprendi com isso. Nossa, eu aprendi muita coisa com isso. Porque, assim, até então, eu trabalhava numa instituição, era totalmente ligada a processos. Tinha horários, tinha metas, que eram bem desafiadoras, por sinal. Mas, assim, saía do trabalho, me desconectava, ia para minha vida, para minha família. E, enfim, vida que segue. Agora, não. Agora, sim, eu trabalho 24 horas por dia. E eu vejo o quanto é difícil esse outro lado, né? O lado do ser empreendedor, do ser empresário, de prover, né, para, de repente, seus funcionários, as pessoas que dependem também do seu trabalho. E é muita responsabilidade. Então, assim, eu aprendi essa questão da liderança, o quanto é importante você liderar pelo exemplo, né, de você, de repente, poxa, como que eu vou falar para um funcionário que ele não deve chegar atrasado se eu chegar atrasado todo dia na loja? Então, isso é uma lição que eu aprendi, assim, sabe? Eu achava que isso, quando a gente trabalha, quando a gente está do outro lado, é muito... Cômodo. É muito cômodo, né? Porque a gente sabe que ali no final do mês o nosso dinheiro vai cair na nossa conta e se bater a meta, bem, se não bater, amém, deixa para o próximo e agora não. Se não bater, eu não tenho como prover, sabe? Eu não tenho como arcar com aqueles, né, com os custos, enfim. Aprendi também a lidar com as adversidades que surgem a todo momento. Então, hoje em dia, eu falo, a gente tem que matar um leão por dia, se não matar o de hoje, amanhã tem 2 para matar. Então, assim, são muitos contratempos, são muitas adversidades, a gente tem que estar o tempo todo criando, o tempo todo sendo inventivo, sendo criativo, buscando soluções práticas, buscando formas de economizar, de reduzir custo, ao mesmo tempo trazer coisas que tenham algum valor agregado. Então, assim, tudo isso é muito interessante. O quanto eu aprendi, sabe? Acho que eu aprendi mais nesses, sei lá, 8, 9 meses, mais ou menos, que a gente está com esse projeto, do que em 10 anos que eu trabalhei no banco. Não que essa bagagem que eu trabalhei lá não tenha contribuído de alguma forma para a forma como eu tenho conduzido o meu negócio. Mas, na prática, o ser empreendedor é muito desafiador. Tá certo. E quais os principais desafios que você acha que o empreendedor, principalmente a empreendedora, e aí é diferente, a gente sempre fala de empreendedor, mas nós estamos falando de uma empreendedora e de uma mulher negra, né? Que todas as pesquisas mostram que é a base da pirâmide social no Brasil, né? As mulheres negras sustentam essa base, estão abaixo, né? E que encontram muitas dificuldades no mercado de trabalho. Se você encontra no mercado de trabalho, eu imagino que no empreendedorismo talvez não seja diferente. Não, não é diferente. Eu acho que o que é diferente no empreendedorismo são os desafios que a gente encontra. Por exemplo, eu não trabalho sozinha. Então, assim, eu tenho uma equipe, algumas pessoas que trabalham comigo. Então, o desafio de alinhar essa equipe, as expectativas e as necessidades do negócio, isso é um desafio muito grande. Além disso, o acesso ao crédito para o empreendedor é bem difícil ainda. Então, a gente tem uma necessidade de criar, uma necessidade de colocar algo novo, algo que vá trazer representatividade, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio que é conseguir buscar um crédito ou buscar um financiamento para poder fazer isso.
Então, por mais que eu tenho uma loja hoje, às vezes as pessoas entram e pensam, nossa, olha só, tá bem e tal. Não é assim, a gente sabe, a gente está correndo ali o tempo todo atrás de formas de conseguir manter esse negócio, de fazer ele prosperar de alguma maneira. Também tem o desafio de ser mulher, porque quando a gente chega num fornecedor ou até mesmo num parceiro, a gente percebe que ainda fica aquela, mas você é sozinha? Tem alguém com você? A gente percebe percebe uma diferença, sabe? É uma diferença. É sutil, às vezes nem tanto, mas existe sim essa diferença. E eu tento combater ela de todas as formas, assim. Quando eu percebo, eu me imponho, eu me coloco ali de maneira assim, sou a dona, sou a proprietária, comigo mesmo que você fala. Eu percebo muito isso nos clientes, inclusive. Clientes que entram na loja, mas quem é o dono? Sou eu, pois não, pode falar comigo. E assim, não é um ou outro, acontece com bastante frequência das pessoas chegarem e perguntarem, mas quem é o dono? Eu quero falar com o proprietário, eu quero falar com a proprietária. Como se eu, mulher negra, não pudesse ser a proprietária, sabe? Então... eu acho que está um pouco mudando isso. Eu me lembro que ali próximo da loja da Juliana, né, é a sede da Revista Raça. Aliás, eu entrei na loja dela no final de ano que eu estava procurando alguma coisa, eu olhei assim, uma loja diferente, entrei, achei uma loja fantástica, vocês precisam visitar. E eu tinha ido ao shopping também, né? E é engraçado que ali no shopping em Tatuapé tem uma loja de sucos que todos os funcionários são negros. E eu até, de uma certa forma, eu sempre, né, até por ativismo na revista e pelo meu trabalho, eu sempre quando eu vejo, eu acho isso muito legal. Aí eu fui lá perguntar se a loja de sucos era só de negros. Aí a menina falou, não, nós somos todos negros, mas os donos não são negros. Aí ela falou, nossa, mas eu nunca tinha pensado, as outras lojas também. Eu falei, é uma pena, porque a gente sempre comemora muito quando você vê um negro tocando o seu negócio, um negro sendo empreendedor, um negro empregando, né? Porque eu falo que grande parte do racismo, do preconceito que existe no Brasil com relação ao negro vai mudar a partir do momento que nós tivermos uma ascensão social. Eu não digo que vai acabar, porque eu não acho que a questão racial seja só uma questão social, né? Às vezes, por mais que você, muito pelo contrário, né? Eu digo, quando você começa a ascender socialmente, é que a coisa começa a ficar mais complicada, porque parece que você está ocupando um lugar que não é seu nessa sociedade que é extremamente excludente. Mas já falando um pouco sobre isso, eu queria, assim, também já chegou gente no seu estabelecimento que, a hora que olhou, né, porque é um estabelecimento que nitidamente quem é negro se sente bem. Acho que quem é branco também, mas deve ter branco que entra ali de olhar assim, de falar o que é isso aqui. Já aconteceu? Eu queria que você me falasse. Já aconteceu. Tanto é que antes mesmo da gente ter a loja, uma preocupação que eu tive quando eu fui criar o conceito da marca, as coisas que eu queria que fossem enfatizadas, a gente criou uma hashtag que é Moda Black para Todos. Então, assim, ficou bem claro que eu não quero excluir também os brancos. É para todos. Eu faço uma moda que é nitidamente black para o povo negro, inspirada no povo negro, mas que é para todos. Eu quero que todos vistam, quero que todos se identifiquem de alguma forma. E aí teve uma vez que entrou um rapaz branco, assim, bem estiloso e tal. E aí ele começou a ver as roupas, ele ficou encantado com as roupas e tudo mais, e de repente ele olhou assim um panfleto que a gente tinha e estava escrito Moda Black. Ele, nossa, essa loja é black, é Moda Black. Aí eu falei, mas é para todos? Aí ele, então tá bom, mas as pessoas assim, por exemplo, eu ouço muito quando as pessoas passam assim na frente da fachada da loja, eu tô lá dentro, e aí uma comentando com a outra, essa loja, olha que linda, é roupa afro. E aí as pessoas estigmatizam, né? Falam, é roupa afro. E não é roupa afro. Assim, não que tendo preconceito com roupa afro, mas eu tenho essa preocupação de trazer mais do que isso, sabe? São roupas inspiradas, sim, na cultura africana, mas eu não posso, nem tenho esse direito de me apropriar e falar que é roupa afro, porque eu não estudei o suficiente para isso, eu nunca estive lá, sabe? Eu não sei tanto assim da cultura para poder chegar na minha loja e falar, olha, aqui eu vendo roupa afro. Eu acho que é importante isso.
Porque da mesma forma que a gente fala, quando de repente um branco usa um turbante, a gente fala que é apropriação cultural, eu chegar na minha loja e falar que eu vendo roupa afro, também é de certa forma, uma apropriação cultural. Porque eu não fui a fundo, sabe? Eu não estive lá, eu não vivi aquilo para falar que eu faço roupa afro. E também eu acho que uma coisa que é importante dizer, e principalmente quando nós estamos falando em comércio, e quando a gente está falando... Primeiro, uma frase que eu aprendi nos Estados Unidos, né? Enfim, eu sempre reproduzo, é que o dinheiro não tem cor, né? Essa é uma... Segundo, que a gente vive num país que a maioria da população é afrodescendente, né? 56% da população, e você vive num país que tem uma forte influência e cultura negra, né? A gente respira a cultura negra, né? E quando a gente fala de cultura negra, a gente vai olhar para todas as manifestações culturais no Brasil, que vai, sei lá, desde a pintura ao balé, passando pela culinária, carnaval, samba, música popular brasileira, bossa nova, tudo tem muito afro, né? Sim. Sem precisar dizer que é afro. Quando a gente fala que é uma cultura, que é uma roupa afro, significa que está dentro desse caldeirão que é o Brasil, né? Não dá para você separar o Brasil, diferente de alguns países. Você tem cultura branca, cultura indígena, cultura, né? A cultura brasileira, ela está extremamente miscigenada com a cultura negra, né? O que muitas vezes a gente faz é reforçar um pouquinho e fazer com que as pessoas tenham orgulho disso, né? Porque na realidade o Brasil é um país que parece que ele quer ser um país europeu, né? Ele quer, eu digo, algumas forças nos empurram para isso, né? Quando na realidade nós somos um país que não é um país europeu, é um país que tem indígena, um país que tem negros, um país que tem brancos, né? Então, agora eu quero, voltando aqui para a entrevista, que eu estou gostando muito. Aqui, é uma loja de destaque, né? Volto a dizer, é uma loja diferenciada ali naquela região. E vocês estão há pouco tempo, né? Agora que você me falou, não tem um ano ainda. Não, a gente inaugurou a loja em junho. Então, dia 9 de junho foi a inauguração da loja. O projeto realmente ele começou em março do ano passado, que foi quando de fato eu saí do banco e aí comecei a tocar o negócio, primeiramente pelas redes sociais, e aí comecei a observar um apelo das pessoas para que houvesse um espaço físico, sempre, poxa, nossa, mas essas roupas são tão legais, por que não um espaço físico e tudo mais, mas eu também não queria um espaço físico só por ter um espaço físico, vou abrir uma lojinha aqui na garagem de casa. Não desmerecendo isso, mas assim, eu queria que fosse de fato, poxa, quero fazer representatividade, quero mostrar que o negro é capaz, quero colocar o negro em destaque, então eu quero colocar num lugar de destaque, fazer uma loja bonita, uma loja onde as pessoas entrem, se sintam acolhidas, como realmente um espaço, não como somente um ambiente comercial. Então, ali na loja as pessoas elas entram, elas sentam, elas tomam uma água, tomam um café, conversam. Dificilmente um cliente ele entra logo vão e ler sai. A revista Raça lá também. Exato. Exato. Dificilmente um cliente ele entra ali, simplesmente compra uma roupa e já sai. É muito difícil. As pessoas elas ficam na loja, assim, sabe? E muitas vezes elas voltam para saber se tem novidade. Se não tem, elas ficam na loja ainda assim, porque elas se sentem que é um local acolhedor. Então, essa foi uma preocupação que eu tive. E estamos há pouco tempo, ainda é um desafio, principalmente com a população da região. Então, assim, no início, a gente percebia que as pessoas ali do bairro, moradores ou, de repente, pessoas que trabalham por ali, elas tinham receio de entrar na loja. E era muito louco isso, porque a gente via que as pessoas ficavam ali do lado de fora, olhava a vitrine, aí via ali de repente, os funcionários, um vendedor que nós temos lá, que é o Danilo, que é super também educado, e não entravam na loja. Ou então entravam assim muito rapidamente e já saíam. E eu pensei, poxa, mas essas pessoas, acho que elas têm isso ainda. Ainda existe essa trava. Essa loja é uma loja de negros, então eu não vou entrar. E foi muito difícil vencer essa barreira. Nós estamos vencendo ainda essa barreira. Hoje a gente já consegue perceber que os frequentadores da região ou os moradores, ou pessoas que trabalham próximos, entram mais, consomem, né, bastante, mas ainda percebemos pessoas que passam na frente, ficam namorando, a gente convida, olha, entra, e a pessoa, não,
sabe? É bem difícil lidar com isso, hein? É bem complicado, porque a gente sabe o porquê a pessoa não está entrando, sabe? A pessoa está gostando, ela está vendo, está se identificando, mas ela não entra. É os desafios que a gente tem de estar rompendo barreiras, né? Então, a revista Raça fica a poucos metros da loja dela, né? Conheci dessa forma, ali no bairro do Tatuapé. Ali no bairro do Tatuapé também que tem o Mama África, né? Que é um restaurante africano. Eu trouxe já o cozinheiro Sam aqui no nosso programa. Mas o Tatuapé ainda é um bairro bastante tradicional, é um bairro, né? E que eu acho que não só o Tatuapé, mas outros espaços têm que entender que a gente está rompendo e que a gente tende a romper cada vez mais essas barreiras e fazer o Brasil um país onde apareçam verdadeiramente as pessoas que produzem, as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem. Não é só uma parcela da população que consome, né? Nós trabalhamos, nós consumimos, né? Eu acho que o que eu vi e o que eu percebo da tua loja é que ela tem uma personalidade muito forte, né? Você entra, você sabe o que quer, e o que me deixa entusiasmado com a sua história, que a gente está vendo aqui, é que você parte de um princípio, parte de um ponto muito diferenciado. Por exemplo, eu queria saber, você já participou das feiras? Eu conheço as feiras afro há muito tempo, né? Então tem as pessoas que elas começam nas feiras e depois toda uma trajetória. A sua trajetória parece que é um pouco diferente, mas você já participou dessas feiras? Sim. O ano passado a gente participou da Feira Preta. Então nós estivemos lá os 3 dias da feira. Fiz a imersão, que foi um curso que a feira, em parceria com o Sebrae, a Prefeitura de São Paulo, deram aos empreendedores, e que é o Afrolab, foi o máximo também, um curso muito válido, a gente aprendeu bastante coisa. E depois estivemos na feira, foi minha primeira experiência na feira, até porque nas outras edições eu fui, mas fui como frequentadora mesmo. E nessa a gente teve a experiência de estar do outro lado. E, poxa, foi assim fantástico estar na feira, assim, sabe? Sentir o público indo com o intuito realmente de consumir, as pessoas querendo de fato praticar essa questão do Black Money, quero consumir de afroempreendedores, quero estimular de alguma forma esse negócio. E muito bacana também a união, assim, dos empreendedores que houve ali na feira. Então, por exemplo, quando ia algum cliente ali que queria qualquer coisa que de repente eu não tinha, mas que eu sabia que um colega empreendedor tinha, a gente não tinha dificuldade nenhuma de indicar, olha, eu não tenho, mas ali no stand tal tem, ou ali no fulano de tal, você vai encontrar isso. Então, houve essa união também, até por conta do curso. Então, acho que essa questão da feira com a prefeitura ter feito o Afrolab acabou unindo mais os empreendedores dessa vez, nessa edição. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer além da feira, de conhecer a história de vida de cada um, de conhecer os projetos, sonhos, anseios. Então, isso fortaleceu essa união, criou, de certa forma, um elo, assim. Então, quando estivemos lá na feira, houveram alguns contratempos, mas que foram contornados com bastante solidariedade também. Então, achei que, não sei se nos outros anos foi assim, até porque foi a minha primeira edição, mas eu achei muito, muito, me enriqueceu muito, assim, sabe? Essa questão do empreendedorismo, de feiras. Não foi a primeira, a gente participou de uma feira que teve em Campinas também, que foi a Afromix. E antes disso, eu tinha participado de outros eventos, não feiras, mas eventos que trazem, né, os empreendedores para poder, de alguma maneira, contribuir com a divulgação né, oferecer para os frequentadores algo em termos de roupa, moda, acessórios. Então, assim, a gente já teve essas experiências, mas a experiência mais impactante mesmo foi a da Feira Preta. E também, assim, movimentou muito, teve um resultado bastante bacana, assim, pra gente, foi maior do que a gente esperava. E tô, assim, louca para chegar próximo agora. Que maravilha. Olha, eu fico encantada com a sua história, e é o que eu disse,
programa Raça na TV, ele tem trazido aqui pessoas de várias atuações, mas a gente tem dado um olhar e tem dado uma ênfase especial para o empreendedorismo, porque a gente sabe que essa é uma das vertentes, uma das saídas, inclusive, para o futuro do trabalho, não só no país, como no mundo, né? E nós estamos à frente de vários projetos e aí é muito legal quando alguém vem com a sua história de vida aqui. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, né? Com certeza ela voltará. Nós estamos falando aí já de algumas parcerias. Provavelmente a gente vai ter a revista Raça lá. Depois eu vou pedir para o meu pessoal do comercial cuidar disso. Mas, Juliana, foi muito bom tê-la aqui. Obrigada. Foi muito bom estar aqui também. E ela que disse que já conhecia e acompanhava também a revista Raça. Com certeza, não tem nem como. Acompanho muito, assim, desde de adolescente. Eu lembro que quando surgiu a revista Raça, eu devia ter uns 15 anos, 16, eu não sou tão novinha assim, pra você ter uma noção. E é muito louco, porque assim, eu lembro que na época eu fiquei encantada, eu fiquei, poxa, até que enfim chegou alguma coisa pra gente, até que enfim eu vejo pessoas negras quando eu passo pela banca de jornal e eu fazia questão de comprar todas as edições, porque há 15 anos, 20 anos atrás, isso era ainda mais difícil, né? Verdade. Então, hoje a gente cobra a representatividade, mas, de certa forma, a gente já está ali a léguas de há 20 anos atrás. Então, naquela época, isso foi, assim, revolucionário na vida, acho que não só na minha, como de muitos adolescentes ou jovens, assim, ou até pessoas um pouco mais velhas que nunca tinham se visto dessa forma de tanto destaque. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A revista Raça foi, assim, muito importante para a minha autoestima, assim, como pessoa negra, como mulher. Muito obrigado, Juliana. E lembrando que a revista Raça desse mês já está nas bancas, é só você procurar, tá bom? Um grande abraço e semana que vem a gente volta.